Brasil, alô mundo, aqui pela Rádio Jovem Pan e também pela Rede TV. Estamos começando o nosso programa Estudo de Caso e o nosso convidado de hoje é o médico cardiologista e nutrólogo Dr. Lair Ribeiro. Se você quiser saber mais informações sobre o Dr. Lair Ribeiro, acesse o site lairribeiro.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa aqui Estudo de Caso. Você pode acessar esse programa a hora que você quiser na plataforma Panflix e nas redes sociais da Jovem Pan, também pelo Facebook, Instagram e também no canal do YouTube. Assista também na Rede TV Paraná, em coberturas nas principais cidades do estado. Hoje o nosso convidado é o médico cardiologista e nutrólogo Dr. Lair Ribeiro, que aceitou, e nós já queremos agradecer aqui de pronto, ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa e fazer um ping-pong aqui sobre assuntos de qualidade de vida e assuntos de saúde. Dr. Lair Ribeiro, ele tem uma expressão significativa na internet brasileira e também na internet mundial, por até assuntos polêmicos, né, que a medicina convencional às vezes tem um outro olhar. E você vai conhecer em detalhes agora a posição do Dr. Lair Ribeiro sobre alguns assuntos. E começando logo já com um assunto bastante polêmico. Dr. Lair Ribeiro, sim, o nosso sistema imunológico, ele pode combater a Covid-19? O sistema imune é a espinha dorsal da fisiologia humana. Imagine 10 pessoas entrando numa sala. 2 saem gripadas, 8 não tem nada. O vírus estava lá para todo mundo, mas 2 pegaram o vírus da gripe e 8 não tiveram nada. Qual a diferença que faz a diferença? A diferença que faz a diferença é quanto saudável está o sistema imune. Eles não têm estudos ainda científicos, comprovados, sobre a Covid-19, porque isso é uma coisa recente. Mas tudo indica que aquele indivíduo que está dormindo bem, se alimentando bem, cuidando bem da sua saúde, a chance dele ter uma doença, não é só Covid, de qualquer tipo de doença, vai ser menor do que a população em geral. Você que está em casa aí, está com medo de pegar a doença, o que você pode fazer? Você pode fortalecer o seu sistema imune de vários modos, começando com a hidratação. Nesse período agora de tanto calor, você tem que tomar aí 6, 8 copos d'água por dia, que a hidratação ajuda em estimular o sistema imune. Uma pessoa desidratada, quando você vai no banheiro, urina e muda a cor do vaso lá, significa que você está desidratado. É muito simples, é só você olhar no vaso e ver quando você terminou de fazer xixi, se mudou a cor do vaso sanitário. Não, se mudou é porque você está precisando de água. Então você pode fazer o seguinte: toda vez que você vai fazer xixi, se mudar a cor do vaso, a água lá fica mais amarela, você sai dali e lava as mãos e vai tomar sua água, entendeu? Mostrando que assim você vai equilibrando. A pessoa, eu esqueço de tomar água. Não esquece, não. É só você coordenar ela com xixi. Cada vez que você vai no banheiro urinar, você vai depois tomar água. Então, esse é um modo. O outro modo é você ter uma noite de sono reparadora. Aliás, não existe nenhum remédio melhor do que uma noite de sono bem dormida. E você tem que levar em consideração uma série de coisas. Você não pode ficar com as luzes todas ligadas até 5 minutos antes de você dormir. Isso não existe. Vamos voltar nos nossos ancestrais? O que acontecia? Como é que ele começava a se preparar para dormir? Quando o sol ia embora. O sol ia embora, começava a ficar escuro, não tinha eletricidade, não tinha nada. Fazia o quê? Não dormir. E quando que acorda? Quando o sol aparece. A claridade entrava na caverna, estava na hora de acordar. Agora, tem gente que quer dormir 2 horas da manhã e quer manter um sistema imune saudável. Fica difícil. E para dormir bem, doutor? Hoje o pessoal aí com Wi-Fi, com celular, o que o senhor aconselha? Então, em geral, como a poluição eletromagnética ela é invisível, geralmente nem a medicina dá muita bola para isso. Acha que isso não existe, que isso é invenção. Tem estudos e mais estudos, centenas de livros publicados no Amazon.com sobre a poluição eletromagnética, que é um problema sério na nossa vida. Tem pessoas que estão mais sensíveis do que outras à poluição eletromagnética. O Wi-Fi nos traz uma tranquilidade enorme.
que beleza, tecnologia na ponta do dedo e tal. Eu também sou um usuário disso. Mas quando chega à noite, se você puder desligar o Wi-Fi, você está fazendo para você mesmo um grande favor, porque todas essas interferências prejudicam, de uma certa maneira, o sono reparador. E a outra coisa importante é que nós somos feitos para dormir no escuro absoluto. Se você sentar na cama, colocar a mão e enxergá-la, é porque você não está no escuro absoluto. No escuro absoluto, você não consegue enxergar a sua mão que está na frente do seu rosto. Quando você se coloca no escuro absoluto, a pineal, que é a glândula que controla isso, vê que pode liberar melatonina. Agora, se você deixa uma luz acesa no corredor, por exemplo, a pineal começa a interpretar que o dia está amanhecendo e ela diminui a produção de melatonina. A melatonina é um hormônio que serve para muitas coisas, ele é um importante antioxidante, mas ele, sobretudo, ele controla o sono. Ele nos traz esse sono reparador, esse sono profundo, que nós precisamos ter toda noite para acordar renovado. Então, os pais hoje que costumam deixar a luz do corredor acesa, a luz do banheiro acesa, ou a luz do celular, do controle remoto, o senhor orienta que não é para ter isso. Uma das piores coisas que você pode fazer é carregar o seu celular no mesmo cômodo, no mesmo quarto que você está dormindo. Carrega o celular lá no banheiro, lá que é o lugar dele para carregar. Porque se você mantém o celular ali, existe uma poluição eletromagnética acontecendo, mesmo que ele esteja no modo remoto, no modo avião. Mesmo assim tem interferência. Tá certo. Doutor Laíro, eu gostaria de falar contigo sobre vitamina D3 e a relação dela não somente para a saúde de maneira geral, mas também para o sistema imune. Vitamina D3 tem sido muito falada hoje na grande mídia. A vitamina D3 faz bem para o ser humano? A vitamina D3 é uma das melhores coisas que a natureza pode fornecer para a gente. Todo o nosso planeta, todo o sistema solar depende do Sol. Por isso que chama sistema solar, todos os planetas. Mas vamos falar aqui do nosso planeta Terra. Se o Sol apagasse, acabava tudo. O Sol traz muitos benefícios para nós. E os nossos ancestrais sabiam disso. Nossos ancestrais não conheciam o filtro solar, eles andavam o dia inteiro, eles só entravam na caverna. Ficar numa caverna não é muito confortável, ele não ficava na caverna durante o dia ele estava ao ar livre, andando, pegando sol e, consequentemente, produzindo a vitamina D3, porque quando o sol bate na pele existe um colesterol, esse colesterol vai virar vitamina D3, que vai chamar colecalciferol, que vai para o fígado e vai chamar calcidiol, e que vai para o rim e vai formar o chamado calcitriol, ou seja, a vitamina D3 ativada, que na realidade é um hormônio esteroide. Mas quando se descobriu a vitamina D3, não sabia que era um hormônio, que era produzido no corpo, porque vitamina, pela definição, vitamina é uma amina vital, por isso que chama vitamina. A vitamina, que a primeira a ser descoberta foi a B1, por isso que ela tem um B1, foi a primeira vitamina a ser descoberta no mundo. A vitamina é uma coisa que nós não produzimos. Nós dependemos de um meio externo. O ser humano, por exemplo, não produz vitamina C. Então, ele precisa ingerir. Se ele não ingerir, ele não a tem. Agora, a vitamina D3, não. A vitamina D3 ela é fabricada no corpo. A única coisa que você precisa é do sol. O sol ativa o processo e vai sendo fabricado. Então, como o mecanismo é diferente, não é que você tem que buscar no exterior, você tem isso, então isso não aplica o nome vitamina. Mas já ficou tão conhecido desse jeito, eu não acredito que vai mudar. Eu vou continuar chamando de vitamina D3. Mas eu quero que saiba que é mais do que uma vitamina. É um hormônio esteroide extremamente potente, controla pelo menos 10% do genoma. O genoma tem 23 mil genes funcionais, controla 2 mil genes, praticamente 10%, e tem uma atividade enorme. A vitamina D3 provoca no organismo a produção de uma coisa chamada catelicidina, que é um antibiótico de largo espectro, mata vírus, mata bactéria, mata fungo, e é um antibiótico natural, e não mata microbiota intestinal, não. É um antibiótico amigo.
Então, quando você faz uso da vitamina D3, você estimula a produção da caterecidina, ela não deixa, por exemplo, você gripar, uma pessoa que está com a vitamina D3 em dia não gripa, mas existe hoje o que eu chamo de heliofobia. Existe hoje um medo do sol. Eu quero que você viaje comigo vamos lá para Fortaleza. Vamos para uma praia em Fortaleza. Tá? E vamos chegar lá às 4h30 da manhã, você está vendo os pescadores saindo para pescar. Eles saem 4h30, 5 horas da manhã, vão pescar em alto mar e voltam na tarde. Eles fazem isso a vida inteira. Conversa com um pescador e pergunta a ele se ele faz uso de filtro solar. Ele vai dizer, nem sei o que é isso. Também se eu tivesse que comprar filtro solar, o dinheiro que eu ganho pescando ia todo no filtro solar. Então, ele faz a vida inteira. 365 dias por ano, uma vida inteira. E ele não está preocupado com essa história do sol demais. Interessante. Nós aqui estamos, o carro está na garagem, entendeu? Você entra no carro, vai trabalhar, volta. Tem mulher que põe filtro solar por baixo da maquiagem. Quer dizer, essa fobia toda, o filtro solar é formado de substâncias. São tantas as substâncias que você não consegue nem lê-las. Tudo letrinha pequenininha, que nem com lupa você consegue ler. É verdade. Aquele monte de coisa que está ali, você não acha que ali pode ter alguma coisa que prejudique? E tem, na realidade tem. Tem substâncias que estão banidas na Europa, que estão banidas nos Estados Unidos e ainda são permitidas colocar no filtro solar no Brasil. É verdade. Dr. Lair, muito se falou durante a pandemia a importância da vitamina D3 como um fator coadjuvante protetor, né, das infecções aí do SARS-CoV-2. O senhor tem algum conhecimento, alguma informação de trabalhos científicos que atestam essa informação? O trabalho mais bonito que tem aí publicado, pré-publicado, que está no pré-print, que chama, é um trabalho que foi feito na Polinésia, onde eles avaliaram 780 pacientes que tiveram Covid. Só entrava no trabalho quem tinha Covid. E a pessoa dava entrada no hospital e eles mediam a vitamina D3, que é o 25-hidroxid-D no sangue. E a publicação mostrou que todos aqueles que entraram no hospital com Covid confirmada, que tinham a vitamina D3 abaixo de 19, todos morreram durante a internação. E todos aqueles que tinham a vitamina D3 ao internar, os níveis acima de 34, ninguém morreu. E é interessante que tem uma faixa que vai dos 27 ao 31, 32. Quem tinha 27, por exemplo, tinha 80% de mortalidade. Quem tinha 31 tinha 20% de mortalidade, ou seja, a diferença era 400%, era 4 vezes. Esse estudo mostrou muito bem de que a pessoa que adquire a Covid, se ela tiver níveis razoáveis de vitamina D3, ela vai estar mais protegida, inclusive contra a morte. Doutor, o senhor poderia dar um exemplo desses níveis que são considerados bons para se proteger de qualquer vírus, não somente do Covid? Hoje, a ideia é de 30 a 100 nanograma por ml. Você mede o 25-hidroxid-D, e você não está medindo a vitamina D3 ativada, que é 1,25 de hidroxid-D. Você está medindo o precursor dela, é aquilo que o fígado produz, mas os rins ainda tem que dar um toque final. O ideal, hoje, a maioria das pessoas pensam, os médicos, se você fizer um consenso, é que se você mantiver acima de 50, você está muito bem protegido, não é só contra vírus, você está protegido, inclusive, contra um número razoável de câncer, como, por exemplo, câncer de mama, que há uma redução de 85% na chance de você pegar câncer de mama, você mulher, ou você homem, câncer de próstata. Ok, você está assistindo... Pode concluir, doutor. Então já está concluída essa parte. Tá bom. Você está assistindo aqui o programa Estudo de Caso pela rádio Jovem Pan e você pode acessar esse programa a qualquer momento pelas plataformas Panflix e também o Facebook, Instagram e também no YouTube. Assista também esse programa pela Rede TV Paraná, com cobertura para todo o estado do Paraná. Para mais informações do médico Dr. Lair Ribeiro, que estamos recebendo aqui centenas de perguntas, acesse o site
www.lairribeiro.com.br. E um lembrete, já aproveitando aqui a nossa grande audiência, Dr. Lair Ribeiro não vendeu e nem vende nenhum suplemento ou remédio com o nome dele, tá certo? Dr. Lair, o senhor falou agora a respeito do câncer. Nós estamos no Outubro Rosa, né? Eu gostaria aí de um resumo, né, do que é o câncer no seu ponto de vista e esses exames de prevenção, já que estamos falando em Outubro Rosa. Qual a sua consideração sobre essa doença? A minha consideração sobre especificamente o câncer de mama é que você tem que tomar cuidado, porque a mamografia não é prevenção de câncer de mama. Isso é uma ilusão. A mamografia é uma detecção de câncer de mama. Então, uma jovem de 25 anos, ela não tem por que fazer uma mamografia, porque a mamografia não previne nada. É extremamente raríssimo uma pessoa de 25 anos ter câncer de mama. Isso, ninguém cogita isso. Pode ter existido um caso ou outro, pode, mas isso é a exceção da exceção da exceção. E eu conheço gente que, infelizmente, faz questão de fazer a mamografia todo ano. A mamografia é uma radiação. Claro que quando necessária para diagnóstico, etc., tudo bem. Mas você ficar fazendo isso todo ano, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você sobrecarrega seu tecido mamário com uma radiação todo ano, no final de, 10 anos, pode estar contra você agora. Então, você tem que tomar esse cuidado. Para você prevenir de câncer, existe um componente emocional muito grande, cada vez mais, principalmente no câncer de mama, que nós estamos referindo aqui, é aquela mulher que separou do marido, entendeu? Porque num casal, quando casa, a mulher acha que vai estar casada para sempre. Ela assume o relacionamento para valer. O homem já fica sempre com o pé atrás, infelizmente. Então, é muito mais fácil para um homem divorciado do que para uma mulher. Um homem, como divorcia, ele só muda de endereço. A mulher não, ela tem consequências drásticas. Inclusive, essa sensação de perda, de que não deu certo, de que não funcionou, isso acarreta uma depressão no sistema imune. Nós temos milhares de células cancerosas por dia. Milhares, eu não estou falando de centenas, não, estou falando de milhares. Mas por que isso não vira tumor? Porque o sistema imune, principalmente uma célula que nós temos chamada natural killer, exterminadores naturais, que é um linfócito especial, ele vai lá e mata a célula cancerosa, antes dela se juntar com outra e virar um tumor. Então, isso está acontecendo diariamente. Se nós temos um sistema imune bem protegido, e se nós cuidamos bem do nosso emocional, porque, por exemplo, a pessoa que tem um estresse pós-traumático, ela foi assaltada, foi sequestrada, saiu do sequestro, saiu do assalto, mas agora vive com aquilo na cabeça. Qualquer coisa lembra aquilo, incomoda, começar a pensar como se estivesse lá. Essa pessoa está constantemente interferindo nesse sistema imune e enfraquecendo esse sistema imune. Então, a predisposição daquelas milhares de células que ocorrem por dia. O câncer, ele tem 3 fases: iniciação, promoção e progressão. E ele ocorre porque a célula, ela tem que decidir, ou ela morre ou ela muta, porque ela está numa situação de sofrimento metabólico e ela tem que decidir. A maioria morre, mas um grupo fala, não, eu não quero morrer, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar outro tipo de célula, eu vou virar uma célula que não obedece o sistema, eu vou ser uma rebelde, eu vou crescer do jeito que eu quero, proliferar do jeito que eu quero, não aceito ordens de ninguém, vou mudar minha alimentação, vou ingerir predominantemente açúcar. Então, se você quer abastecer o câncer, você come açúcar, come carboidrato. Todo carboidrato, eventualmente, vai virar açúcar. Todo carboidrato, perguntar para um carboidrato, ele pudesse falar, o que você vai ser quando crescer? Ele vai falar, eu quero ser glicose. Todo carboidrato acaba virando glicose. E glicose é um alimento preferencial de células cancerígenas. Então, uma pessoa que come pouco açúcar, ou nenhum, ela tem uma proteção muito grande contra câncer, inclusive o câncer de mama. Então, o que nós temos que fazer
é melhorar a nossa saúde para proteger contra o processo. Não é exames e mais exames que vão resolver isso, não. Doutor Lair, eu sei que o senhor gosta muito de números, já que a gente acabou falando aqui um pouquinho do câncer, outubro rosa, a questão também do estresse. 5 alimentos, ou 5 hábitos, né? Mas vamos ficar aqui nos alimentos, que podem ajudar a melhorar a nossa saúde e até mesmo combater o câncer. 5 alimentos, doutor. O primeiro deles seria um spice, seria uma especiaria, que é a curcumina. Você conhece o chamado açafrão da terra, açafrão da Índia, falso açafrão, turmérico, tudo é a mesma coisa. E essa planta, ela tem uma substância chamada curcumina, que é um dos mais potentes anti-inflamatórios que a natureza produz. Se você vai na Índia tem um tempero chamado curry, que o indiano toma no café da manhã, no almoço, no jantar. Qualquer coisa na Índia é curry. Você vai em qualquer restaurante, eles usam curry, que tem predominantemente curcumina, e você vai ver a Índia é um dos países que tem a menor incidência de Alzheimer per capita, que tem a menor incidência de Parkinson per capita, uma série de doenças que tem como fundo inflamatório, que essas doenças degenerativas crônicas, elas têm a inflamação como o componente básico, e já que a curcumina é um anti-inflamatório extremamente potente, então isso faz uma diferença muito, muito, muito grande. O segundo alimento que você tem que ver é o seguinte, que faz parte da nossa cozinha, você vai cozinhar com o quê? Qual a gordura que você vai usar? Isso faz toda a diferença, porque você vai... Não existia óleo vegetal no século retrasado. Isso começou no século passado. O primeiro óleo vegetal que foi lançado no mundo foi lançado pela Procter & Gamble em 1911. Ele tinha o nome de Crisco, C-R-I-S-C-O, que era o óleo de algodão. Esse óleo de algodão foi o primeiro óleo a ser óleo vegetal para cozinha. Quando eles lançaram o Crisco, eles fizeram uma campanha enorme para falar mal das outras coisas que usavam para cozinhar. Na época, cozinhava-se com toucinho de boi, cozinhava-se com toucinho de porco, cozinhava-se com óleo de coco. Então, foi feita uma campanha enorme para você achar que isso tudo faz muito mal. E eles foram bem-sucedidos nisso. Só que, em 1915, foi publicado o primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que não tinha. Eu estava dizendo que era tão raro que nem publicação tinha. Então, o primeiro médico que publicou um infarto do miocárdio em 1915. Em 1900, foi o primeiro. Extremamente raro. Já em 1930, 30 mil pessoas morreram de infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Em 1960, 300 mil. 300 mil. O que fez essa doença que praticamente não existia ser a maior matadora do mundo? Um dos componentes, primeiro foi o aumento do consumo de açúcar, uma coisa absurda. Açúcar era considerado ouro branco, ninguém comia, porque era muito caro, só os reis e as rainhas ficavam doentes comendo açúcar, e barrigudos, porque açúcar engorda você. E o outro foram os óleos vegetais. Esses óleos vegetais, eles ficam rançosos muito fácil. Eles estragam com uma facilidade enorme. Para não estragar, existe uma tecnologia chamada hidrogenação parcial, que eles fazem a hidrogenação para poder segurar na gôndola do supermercado. Só que quando você faz a hidrogenação parcial para ele durar mais na gôndola, isso aí contribui para a formação de gordura trans, que é um antinutriente. Então, eu pergunto para você, qual o óleo que você usa para cozinhar? Entendeu? Eu nem vou responder. Você está cozinhando com óleo de quê? Com óleo de soja? Eu nem vou responder. Soja para outras coisas, mas não para cozinhar. Tá. Agora o terceiro alimento, doutor. O terceiro alimento é o melhor alimento de todos, eu diria para você que é o leite materno. Agora, o leite materno, escuta essa, de uma mãe sã. Porque se a mãe está fazendo uso de crack,
Você não pode deixar essa criança mamar nessa mãe. Ah, mas leite materno é muito bom. Espera aí, raciocina comigo. Leite é uma excreção, assim como urina é uma excreção, assim como suor é uma excreção. Então, se você está ingerindo crack, você está cheirando crack, fumando crack, você está eliminando isso no leite. Então, essa história de que leite materno é o melhor alimento do mundo, é o melhor alimento do mundo quando a mãe é saudável. O segundo melhor alimento do mundo, eu classifico como o ovo. Porque o ovo, pensa aqui comigo, o ovo tem tudo que a vida precisa, porque dali vai sair um pintinho. Então, tudo que precisa para trazer o animal está no ovo, principalmente na gema. O ovo é bem embaladinho, o ovo é barato, o colesterol que tem no ovo, se você tem medo de colesterol, ele é só 10% absorvido, entendeu? Ele tem todas as vitaminas, ele tem todos os minerais, ele tem todos os aminoácidos. Eu não vejo nada mais simples de você usar do que o ovo. Eu já cheguei a ingerir 8 ovos por dia. Hoje eu ingiro 4. E ele não é ovo frito, não, tá bom? Porque quando você frita o ovo, essa história desaparece. Porque a temperatura da fritura é muito maior do que você cozinhar ele numa água que está fervendo a 100 graus. A frigideira vai para mais de 200 graus. E aí desnatura muito das proteínas e das vitaminas que o ovo tem. Mas eu frito com água de coco. Não interessa. Você fritou, atrapalhou. Eu não estou dizendo que você não vai comer ovo frito uma vez ou outra. Eu estou dizendo que se você quiser comer todo dia, como eu como, 2 no café da manhã e 2 na tarde, quando eu janto às 4 horas da tarde, tem 2 ovos juntos, tá? Eu janto às 4 da tarde, aí ele é cozido. Como é que ele é cozido? Você põe a água fervendo, depois que a água ferveu, você coloca o ovo lá. Se o ovo for para o fundo e deitar, ele é fresquíssimo. Se ele for para o fundo e ficar em pé, ele é mais ou menos. Se ele boiar, você joga ele fora, porque já passou do ponto de comer. Então, além disso, ela te ajuda nisso ainda. A água está fervendo, você coloca o ovo, ele foi para o fundo, tranquilo. Ele boiou. Não, me dá outro. Esse já ficou velho demais. Tá? E quanto tempo fica na fervura? Hein? Quanto tempo fica na fervura? 7 minutos. 7 minutos. Depois que a água está fervendo, você coloca o ovo, pega um timer e coloca 7 minutos. Esse aí é um dos melhores alimentos que tem. Só bate esse aí o leite materno de uma mãe saudável. Eu diria que o terceiro alimento que eu colocaria nessa lista, eu comecei com a curcumina, mas a curcumina para mim é número 5, eu diria que é o óleo de coco. Porque o óleo de coco, ele tem tudo que muito importante, o óleo de coco. Ele tem capróico, cáprico, láurico, principalmente láurico. 47% do ácido graxo do coco é láurico. E o ácido láurico ele tem uma propriedade muito especial. Quando ele cai no estômago, ele vira monolaurina. Ele mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Então, é um jeito de você se proteger contra infecções. Todos os lugares do mundo onde predomina a culinária do coco, tem ilha no Pacífico, na Polinésia, por exemplo, que 60% da ingesta de calorias no dia é coco. É o óleo de coco, é o coco, etc. Nesses lugares não tem infarto do miocárdio, nesses lugares não tem AIDS, tem HIV, mas não tem AIDS. Aí você vai dizer, mas isso é uma raça especial. Eu falo, não, quando eles mudam, eles já fizeram estudo, que eles saem da ilha e vão para as cidades maiores, onde não tem a cultura da culinária do coco, esse pessoal morre igual qualquer outro, entendeu? Eu poderia falar aqui horas, mas horas sobre o coco, porque eu não acabaria. Inclusive, eu tenho publicado, tanto sobre o ovo, eu tenho artigo científico publicado por mim, está lá no site, lairribeiro.com.br, você pode estar gratuito, você pode entrar lá e ler o artigo. Eu tenho artigo científico, tanto em português quanto em inglês, sobre o óleo de coco, está lá no meu site. Quer dizer, tudo isso que eu defendo, eu mostro para quem está interessado, que não é uma opiniãozinha, é um estudo profundo que eu faço para o processo. Certo? E para concluir aqui, no ou não? Hein?
Para concluir, o quinto seria quinoa? Quinoa é o único, é o cereal, ganhou o campeonato mundial, né? É considerado o melhor cereal, porque quinoa tem todos os aminoácidos essenciais. Leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, trionina, metionina e triptofano. São os 8 aminoácidos essenciais. O único cereal que tem todos é a quinoa. E qual que é a sugestão aí para comer a quinoa? Coloca em cima da refeição? Eu não tenho hábito de ingerir quinoa, tá? Mas a quinoa pode ser feita de tudo quanto é jeito. Você pode colocar em cima da comida, você pode fazer bolos e pôr na massa do bolo a quinoa. Tem muitos modos de você usar a quinoa. Tá certo. Queremos, então, afirmar mais uma vez aqui que esse programa você pode assistir a qualquer hora pelas plataformas da rede Jovem Pan, pelo Panflix, também pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. E também você pode assistir esse programa na Rede TV Paraná. Nosso convidado de hoje é o Dr. Lair Ribeiro, ele é médico cardiologista e nutrólogo. Para acessar as informações do Dr. Lair Ribeiro, acesse o site lairribeiro.com.br. Dr. Lair, vamos mudar completamente de assunto, mas tudo é saúde, né? Diabetes tem cura? Diabetes tem cura, sim. Tem 2 tipos de diabetes. Aliás, tem 3 tipos de diabetes hoje. Tem a diabetes tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3. Deixa eu começar pela 3. Nunca ouvi falar do diabetes tipo 3. Pois é, hoje muitos pesquisadores classificam o Alzheimer como diabetes tipo 3, porque descobriram que o mecanismo principal é uma resistência insulínica cerebral, que é a base do diabetes, a resistência insulínica, tanto para o diabetes 3, que é o Alzheimer, quanto para o diabetes 2. É insulina demais. Já o diabetes tipo 1 é insulina de menos. Então, vamos pegar o tipo, que é 98%, 97% das pessoas que têm diabetes. Ela tem diabetes tipo 2. Se você medir, você vai ver que ela vai crescendo o nível de insulina no sangue, porque ela está crescendo o nível de glicemia, de açúcar no sangue. Por isso que você cresce o nível de açúcar no sangue, você cresce o nível de insulina concomitantemente. Vai chegar uma hora que o pâncreas, que está produzindo insulina em demasia, ele cansa, ele entra em exaustão, ele chuta o pau da barraca, e ele não consegue continuar produzindo insulina para satisfazer aquela glicemia que está ali. Então, aí você vai medir, isso está mostrando que está o diabético, a pessoa ficou diabética. Se você tem menos de 100, você está normal, num jejum, depois de 8 horas de jejum, não é depois de 12, é depois de 8. E se você tem entre 100 e 126, você é considerado pré-diabético. E se você tem acima de 126, depois de 8 horas de jejum, você é considerado diabético. Então, diabetes é uma doença nutricional. Não é uma doença com deficiência de medicamentos. Se o paciente diabético, ele tem que primeiro mudar a qualidade de vida dele. Enquanto ele não mudar a alimentação dele, enquanto ele não mudar a qualidade de vida dele, ele não interessa o remédio caro que ele vai comprar, não vai resolver o problema. O remédio aí é coadjuvante. O importante é ele saber que ele tem que comer o menos carboidrato possível, ele tem que abrir mão do pão, ele tem que abrir mão do macarrão, ele tem que abrir mão das farinhas em geral, porque isso tudo vai virar glicose. E não adianta você ter a glicemia controlada. Você acha, não, agora nós controlamos a sua glicemia, pode ficar tranquilo. Não, não pode não. Se você tem a glicemia controlada por remédio, eu vou te explicar o que está acontecendo. Raciocina aqui comigo. O que você acha, mesmo você sendo leigo? Você não precisa ser médico, não. Você é um leigo. Eu lhe pergunto, o que você acha que é mais nobre? O sangue ou o que está dentro da célula? Qual a função do sangue? Levar nutrientes para abastecer as células. Então, o que está dentro da célula? Está o núcleo, está a molécula mais importante do corpo, que é o DNA, está as organelas, a mitocôndria, os ribossomas, tudo que tem de nobreza está
Está me acompanhando? Tudo que tem de nobreza está dentro da célula. Agora eu estou com sangue com açúcar elevado. O que é que eu faço? Eu dou um remédio para enfiar esse açúcar para dentro da célula. Olha que interessante. Eu tirei o açúcar de um lugar menos nobre e empurrei esse açúcar para um lugar mais nobre. Ah, agora a minha glicemia está normal. Eu sei que sua glicemia agora está normal, mas olha o que está acontecendo com a sua célula, que é o tecido nobre. Ela não está podendo funcionar, a mitocôndria não está podendo funcionar, o ribossoma não está podendo funcionar, o núcleo não está podendo funcionar, porque está cheio de açúcar lá dentro. Você achou que isso é solução? Isso, para mim, é enxugar gelo. Isso não é a solução. Isso pode até agradar o paciente. Aqui, ó, a sua glicose agora está 95. Quando você chegou aqui, estava 140. Claro, você me deu o remédio para empurrar ela para dentro da célula, eu agora vou sofrer as consequências dela dentro da célula. Agora, se eu diminuo o carboidrato, se eu diminuo as minhas refeições por dia, por que você não começa? Escolhe uma delas, ó. Ou eu não vou tomar o café da manhã, ou eu não vou tomar, não vou fazer, não vou almoçar, ou não vou jantar. Escolhe uma, qualquer uma. O que você escolher está bom. Porque aí primeiro você vai diminuir a ingesta, tira os carboidratos, você vai ver que a sua diabetes começa a melhorar. É impressionante a revolução que está tendo da nutrição no tratamento do diabetes. Porque nós, médicos, damos muito pouco valor à nutrição. Por que isso? Porque durante os 6 anos de faculdade de medicina e os 4 anos de treinamento em especialidade, ninguém nunca nos ensinou que nutrição é essencial, poxa, que é a matéria-prima. Você imagine que você vai construir um muro na sua casa, que o seu vizinho está te incomodando, você vai colocar um muro para separar a sua casa do vizinho. Você contrata um pedreiro e um ajudante pedreiro. Está comigo? Tô. Vocês chegam lá de manhã, você está saindo para o trabalho, você diz, ó, eu quero ver o quanto vocês vão construir hoje. Quando você volta lá, não tem muro. E os dois estão sentados lá. Aí você pergunta, por que vocês não estão? Onde é que está o muro? Ah, o senhor esqueceu de deixar os tijolos, o senhor esqueceu de deixar a massa, esqueceu de deixar o cimento. Como que nós estamos aqui? Nós sabemos construir um muro. Mas construir com o quê, se o senhor não deixou a matéria-prima? Como é que você vai construir saúde sem matéria-prima? Como é que você vai construir muro sem tijolo? Se eu não giro a matéria-prima necessária para me dar saúde, como é que eu vou esperar que o meu corpo tenha saúde? Se eu não estou ingerindo vitaminas, se eu não estou ingerindo minerais, mas nós médicos entendemos muito pouco de nutrição, praticamente nada. O médico não é a pessoa para te indicar o que comer, porque o médico não sabe nem para ele o que comer, quanto mais para ensinar o outro. Você tem que ir para nutricionistas, você tem que ir para médicos especializados em nutrição, que são nutrólogos, que para ser nutrólogo você tem que fazer o curso de nutrologia, 1 ano, etc., prestar uma prova, como é o meu caso, para também virar. O CRM permite você ter 2 especialidades. Então eu tenho o que se chama RQE, que é que prova que você é especialista. Eu tenho RQE em cardiologia e eu tenho RQE em nutrição, em nutrologia. Tá? Tá certo. Então, se você não é um especialista em estudar nutrição, você não vai aprender isso por osmose. E eu vou falar para você, eu estudo nutrição profundamente, tem uns 15 anos, e eu ainda me considero um aprendiz. Todo dia eu aprendo algo novo sobre nutrição. Você vê como é que a complexidade disso. Parece simples. Não tem nada de simples. Essa matéria-prima é muito sofisticada. Você pode estudar, todo dia está descobrindo coisa nova. Então, enquanto você não fizer essa revolução na sua casa, na sua cozinha, na minha opinião, o instrumento mais transformador que existe na sua saúde é o garfo. Por que eu acho que é o garfo? Porque o que você vai colocar no garfo para colocar na boca. Esse é o instrumento que vai te transformar. Não é médico, não. A saúde começa pela boca, então, né, doutor Laí? Você é responsável pela sua saúde. Você não pode delegar isso para ninguém. Tá certo. E não tem pílula no mundo que vai recuperar a sua saúde, se você não fizer a sua parte. Então agora aqui não tem milagres. Tá, então agora vamos falar com a outra especialidade que o Dr. Laí tem, que é a cardiologia, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre colesterol, que a grande mídia e as pessoas sempre ficam com essa neura, né? Diabetes e colesterol, medir o sangue no açúcar e ver o colesterol no sangue.
a relação do colesterol com a saúde cardíaca, Dr. Lair? O colesterol é mocinho. Colesterol não é bandido. Eu acabei de montar 7 horas de aula, que depois da minha morte vai ser distribuído para vocês assistirem, tá? Eu estou cuidando do meu acervo pós-morte já. Então, 7 horas mostrando que o colesterol é um dos mais importantes nutrientes do corpo. Eu peguei 300 artigos científicos, selecionei 120 e coloquei material desses 120 artigos científicos nessa preparação de 7 horas de aula, mostrando que o colesterol é mocinho. O colesterol é o precursor de todos os hormônios esteroides. Progesterona, estradiol, testosterona, DEA, cortisol, pregnenolona, tudo é a partir do colesterol. Se o colesterol está muito baixo, nada disso produz. Colesterol faz parte da membrana dos trilhões de células que nós temos no corpo. Toda a membrana é feita de colesterol. A mielina que encapa os nervos é feita de colesterol. E assim vai. A vesícula biliar faz a bile, é colesterol. Esse colesterol contribui para a absorção das vitaminas A, B, E e K. Então, tudo isso é o colesterol. Mas existe a colesterolfobia. A pessoa tem medo do colesterol, esse conceito é errado. Eu sei que eu sou o único cardiologista no Brasil que tem esse caminho, tá? Mas cada vez mais eu estou ensinando médicos o caminho, como é que é. Então, essa preocupação que você tem com o colesterol, aí a mesma história, você vai baixar o colesterol, você não vai ter energia para nada, você vai estar cheio de dor nas pernas. Você que toma esse remédio com colesterol, você sabe o que eu estou falando. Eu vejo professores universitários que têm que parar de dar aula porque perdem a cognição, entendeu? Você pega mais infecção, porque o colesterol também ajuda você a não ter infecção, porque ele também estimula o sistema imune, e etc, etc, etc. Mas a ideia de que o colesterol faz mal é muito dentro da nossa estrutura psicológica. É a mesma coisa que eu chegar para você aqui agora e falar assim, você quer saber de uma coisa? O Sol não é o centro do sistema solar. Era a Terra, que a gente achava antigamente. Essa que é o centro. Aliás, a Bíblia já dizia isso, era o centro. Tá? Então, essa história disso, você vai fazer o quê? Pô, os estudiosos vieram aqui e mostraram, Galileu Galilei morreu porque ficou preso, a prisão doméstica, a primeira prisão doméstica no mundo foi Galileu Galilei, sabia? Porque ele falou do sistema heliocêntrico, ele falou que era o Sol, era o centro do sistema solar, mas antes dele, Johann Kepler também falou, outros falaram, mas ele foi o único que verbalizou, e teve a Inquisição contra ele, e ele foi condenado a ter a prisão domiciliar o resto da vida. Muitos anos depois, a Igreja, o Vaticano, pediu desculpas a ele, mas já tinha morrido. Pediu desculpas porque hoje você sabe que todo mundo sabe que o Sol é o centro do sistema solar. Né? Então, óbvio, né? Mas como a gente vê o Sol nascendo no leste, morrendo no oeste, parece que é o Sol que está se movendo. Você imagina se eu falo para você que o Sol está se movendo e que a Terra está parada. Você vai falar, isso é um absurdo. Pô, esse cara está louco. Você imagina se eu venho e falo para você que o colesterol é mocinho. Você fala, esse cara está louco. Pô. Bom, então é só você começar a pesquisar. Eu desafio você, cientista que está aí me assistindo, me mostre um trabalho mostrando causalidade, não é correlação, não, causalidade entre colesterol e doença cardíaca. Eu quero ver. Eu não achei nenhum até hoje. Causalidade eu não achei. Correlação eu achei. Por exemplo, nos últimos 50 anos, dobrou a venda de tênis no mundo. Nos últimos 50 anos, dobrou o diabetes. Quer dizer que usar tênis causa diabetes? Não. Existe uma correlação entre o aumento de vendas de tênis, existe uma correlação com o aumento de diabetes. Mas não tem causalidade. Correlação não é causação. Essa palavra tem no dicionário, tá? Por isso que eu estou pronunciando. Correlação não tem causação, tem correlação. Porque o colesterol é um amigo. Ele vem como um mecanismo de compensação. Você já viveu um incêndio? Quem está lá no incêndio? O bombeiro.
Quer dizer que o bombeiro causa incêndio? Todo incêndio tem um bombeiro. O bombeiro causa incêndio? Não. O bombeiro está lá para apagar o fogo. Agora, se você tiver uma visão limitada, olha o que eu descobri. Todo lugar que eu passei que tinha incêndio tinha um bombeiro. O bombeiro causa incêndio. Não. Ele cura o incêndio. Ele vai lá e apaga o incêndio. Você entendeu? Entendi. O colesterol foi pego na cena do crime, algemado, levado preso. Mas ele estava lá, ele era o detetive, ele era o policial que estava lá, sem farda. Doutor Lair, Oi. As pessoas estão perguntando aqui uma dica, um alimento que seja para a saúde cardíaca. Qual que o senhor orientaria? Tem algum alimento para a saúde cardíaca, para limpar as veias, os vasos, para dar mais energia para o coração? Eu acho que o óleo de coco seria um deles, viu? Eu diria que é o óleo de coco. Tá? Tá aí, então, como o óleo de coco é uma coisa muito simples, tem em todo lugar, hoje tem cápsula, ninguém dá bola. Agora, se vier um remédio lá de fora que custa $40 mil, esse eu quero. Quem tem rico pode pagar, interessa. Não existe correlação entre o preço do remédio e a sua eficácia. Aliás, para mim, quanto mais caro o remédio, pior ele é. Tá? Essa é a minha experiência, que não é pequena. Eu não tenho consultório, eu não atendo ninguém, mas eu treino médicos. E quando os médicos têm problema, eles recorrem a mim, os ex-alunos recorrem a mim. Então eu acabo tendo uma experiência clínica muito grande, porque eu só lido com casos complicados. Doutor Lair, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, Estudo de Caso, pela rede Jovem Pan. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, pelas plataformas Panflix e também nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. E para saber mais sobre o Dr. Lair Ribeiro, acesse o site lairribeiro.com.br. E mais um lembrete, o Dr. Lair Ribeiro não vendeu e nem vende suplementos relacionados ao nome dele. Doutor Lair, para a gente concluir aqui, eu gostaria de voltar ao tema estresse, porque hoje nós estamos vivendo, a sociedade não só brasileira, mas como a sociedade mundial, nós estamos num estresse violento. Para concluir, doutor Lair, o que o estresse faz com o corpo humano e qual a sua mensagem final para esse momento, para que as pessoas possam aproveitar esse momento também como forma de crescimento? É possível? Todo momento bom passa, né? Você não já teve momentos bons na sua vida? Passaram. Todo momento ruim passa. Agora, a interpretação se é bom ou ruim é uma questão de interpretação. Muitos escolheram, nesse período de quarentena, melhorar a vida. Tem gente que emagreceu, tem gente que fez mais ginástica, tem gente que escreveu livro. Eu quero saber como é que você vai aproveitar. Porque se você tem uma meta para fazer, é muito mais fácil você enfrentar o problema. Você tem uma meta de crescer, o seu patrão deu bronca em você. Isso faz parte do dia a dia. A minha meta está lá na frente. A meta lá na frente ajuda você a enfrentar os problemas do dia a dia. Qual a outra parte da pergunta que você queria? O que o estresse faz no organismo? Bom, o estresse, todas as doenças crônicas têm um componente de estresse. Eu acho que o estresse é um grande desencadeador, porque o estresse, entre outras coisas, baixa a sua imunidade. Você vê que roda. Por isso que eu digo que o sistema imune é a espinha dorsal da fisiologia humana. Se você tem um sistema imune forte, você vai evitar muitas doenças no caminho. Então, faz isso, faz como meta. Você tomar 6 a 8 copos d'água por dia vai ajudar você a melhorar o seu sistema imune. Uma coisa simples, mas vai fazer diferença. Tá bom? Ok. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Queremos agradecer aí a participação do Dr. Lair Ribeiro, é médico cardiologista e nutrólogo. Para mais informações desse brilhante profissional, acesse o site lairribeiro.com.br. O programa Estudo de Caso fica por aqui. Eu, Fernando Betete, faço o convite para você assistir esse programa a qualquer momento na plataforma Panflix ou pelas redes Facebook, Instagram e também no YouTube e também na Rede TV Paraná. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.